Estamos começando um novo livro na Bíblia, Lamentações. É um livro que tem apenas 5 capítulos, Lamentações de Jeremias. Por isso que vem logo depois de Jeremias. E lembramos sempre que começamos um novo livro da Bíblia que nós estamos seguindo uma leitura de uma tabela que lê a Bíblia em 365 dias. Então, qualquer época que você começar, você pode ler aquela leitura separada para cada dia e você vai terminar um ano depois. E é importante demais que você leia primeiro a porção e depois assista o vídeo. E nesses vídeos são muito curtos, nós não estamos tentando explicar tudo o que passa nos capítulos. É caminhando pela Bíblia, apenas ressaltando alguns aspectos que você mesmo pode ter notado em suas leituras e pode ter surgido dúvidas ou alguma coisa. Então te ajuda a animar, a perseverar e ler a Bíblia toda. E a nossa intenção, o nosso desejo é que você tenha esse costume por toda a vida, que todo ano você leia a Bíblia uma vez. Todo ano você lê a Bíblia de início a fim. Esse é o princípio básico de todo servo de Deus que quer seguir a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, é necessário fazer isso. O livro de Lamentações é um livro de muita tristeza, de muita emoção. E como é importante, ele mostra para nós como é importante expressar fortes emoções. Quando você está de luto pela morte de um querido ou por um desastre que aconteceu, é muito importante, faz parte da cura, você realmente poder expressar fortemente a sua dor. Isso alivia um pouquinho. E aqui eu tenho um exemplo disso do C.S. Lewis, que ele escreveu quando a esposa dele morreu. Ele amava muito sua esposa, Anatomia de uma Dor, um luto em observação. Esse livro, eu nunca vi alguém expressar luto de uma forma tão forte, tão clara. Ele estava desesperado e ele conseguiu colocar em palavras, só C.S. Lewis mesmo, para conseguir fazer isso. E esses dias alguém me falou que alguém amado dela tinha morrido e perguntou se tinha alguma coisa que podia ler para ajudar. E eu indiquei esse livro. Não traz respostas, mas ajuda a desafogar, expressar a dor. E por isso que o livro de Lamentações está na Bíblia. A Bíblia é 66 livros, mas tem todo tipo de literatura. Tem música, louvor, tem história, tem leis e preceitos, tem narrativas e tem lamentações. Tem cântico de amor, que é Cantares. Tem livros de filosofia, como Provérbios, Eclesiastes. Mas tem aqui Lamentações, que é uma anatomia de uma dor, como diz aqui C.S. Lewis. E como é terrível, né? Pensar que, apesar de saber que a ira de Deus contra Israel era justificada, porque eles negaram a voz de Deus, eles desobedeceram a Deus, mas mesmo assim não deixa de ser terrível, catastrófico, trágico. E Jeremias sente a dor e o próprio Deus sente a dor. Deus exerce o juízo, Deus tem ira do pecado, mas Deus ao mesmo tempo sente a dor também. Lamentações não é só de Jeremias, é de Deus. Lamentações é Deus através de Jeremias. Então é um livro muito precioso nesse sentido, para expressar a dor pela destruição de Jerusalém, por tudo que acabou, porque tudo que foi embora. Você vê aqui no capítulo 2, no versículo 5, tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Arrancou a sua cabana, quando ele fala isso, arrancou a seu tabernáculo, seu templo, né? Com violência, como se fosse de uma horta. Destruiu o seu lugar de assembleia. O Senhor entregou a esquecimento em Sião a assembleia solene e o sábado. E na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Desprezou o Senhor o seu altar. Detestou o seu santuário. Entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram-se gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. Tudo que tornava Israel especial, tudo que diferenciava Israel das outras nações, era o culto a Deus. Era o templo, eram os sacrifícios, eram os sacerdotes, eram os profetas, era o altar. E Deus destruiu tudo com raiva. Eles ficaram zerados, espalhados entre as nações, envergonhados, acabados, sem lugar de culto, sem a arca, sem as tábuas de pedra, nada, zero. Tudo que identificava ele como um povo de Deus foi tirado deles. Imagina a dor, fora todos os outros desastres, né? Todas as outras coisas que aconteceram com eles. E sabe o que você pode tirar lição disso? De que Deus prefere não ter testemunho na terra do que ter um testemunho corrompido, contaminado.
Ele não quer ter religiosidade. Ele fala assim, oxalá que fechasse as portas do templo, que parasse de sacrificar, que tivesse justiça. Ele prefere não ter coisas, o testemunho dele na terra, a Torá, e o templo, e todo o culto, se vai ser falso, se vai ser caricatura. Ele não vai aceitar isso. Ele não quer isso. Então, assim, ele prefere zero do que ter o falso. É isso que é o ponto de vista de Deus. Só que é uma calamidade. Note outra coisa aqui, que aqui no livro de Lamentações, assim como no livro de Jó, a lamentação não é reclamando da Babilônia, da Assíria, desses outros países, não. Não é mencionado. É reclamado com Deus, porque sabe que Babilônia é apenas instrumento. Deus é que mandou a Babilônia, Deus é que mandou. Então a reclamação, a tristeza e o choro é para com Deus, é falando com Deus. Como Jó também falou, meu negócio é com Deus. Ele não falou o nome de Satanás nenhuma vez. Então, assim, não é atribuindo aos elementos humanos, naturais, mas olhando para Deus e perguntando para Deus e em controvérsia com Deus, e reconhecendo que Deus tinha razão e ao mesmo tempo falando, onde vai ser o testemunho? E onde vai acabar a tua palavra? E onde vai a glória do teu nome? E, sabe, essa tristeza, e é uma tristeza que representa mesmo a tristeza de Deus também. E uma coisa que é muito importante, quando eu leio isso aqui, e tendo lido, se você lê a história dos judeus, se você vai para aquele museu lá em Tel Aviv, que fala da diáspora, eles às vezes passavam 100 anos, 200 anos em paz, num país igual a Espanha, ou Portugal, ou mesmo em China, outros lugares, Rússia, né? Da diáspora você vê o tipo de sinagogas, e toda a arquitetura, e aquelas coisas interessantes, tudo, mas sempre surge novamente o antissemitismo e as massas enraivecidas indo lá e matando judeus e queimando Torá e acabando, estuprando as mulheres, e acabando, e os judeus têm que fugir para outro país. É história milenar de perseguição, de ódio, porque os judeus são diferentes. Então, o livro de Lamentações para eles eu acho que é um livro que é muito precioso, porque expressa não só da época de Jeremias, mas de todos esses séculos e milênios que os judeus têm sido perseguidos. Quando eles leem isso aqui, eles conseguem se identificar. Nosso pecado, a ira de Deus, mas como que a honra de Deus vai ser resgatada? É muito precioso pensar sobre isso e lembrar que isso tem servido de alívio, de terapia até para os judeus entender que as próprias escrituras sagradas deles expressam tão bem as coisas que eles têm passado por séculos e por gerações. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é: o que pode nos trazer esperança no meio de uma situação desastrosa que tende a nos levar à depressão? O que pode nos trazer esperança no meio de uma situação terrível, onde não parece que tem nada positivo? O que pode nos trazer esperança e não nos deixar cair em depressão?